Está entrando no ar mais um episódio do Valorcast, a série de podcasts do Grupo Valor Empresarial, um grupo de empresários unidos para fazer os seus negócios prosperarem e também os negócios dos nossos parceiros. Mas não só isso, a gente também tem como intuito devolver à sociedade aquilo que a sociedade gera de receita para os nossos negócios, com eventos beneficentes, ajudando instituições de caridade e quem, de fato, realmente está precisando. A gente ajuda aqui algumas instituições na região de Ribeirão Preto para devolver, porque eu acho que faz parte também do nosso trabalho como empresários ser participativo na sociedade. A sociedade nos dá tanto e a gente tem que retribuir. Nessa série de podcasts que a gente está fazendo do Grupo Valor, o episódio 0, recebemos aqui o atual presidente do grupo, Leandro do Vale, da Valecom, administrador de condomínios, e também os ex-presidentes do grupo desde a sua fundação em 2019, e cada ano a gente tem uma nova gestão. Os presidentes falaram um pouco da fundação do grupo, como o grupo funciona, quais são os objetivos do grupo, como são as mudanças atuais, os rendimentos, os resultados do grupo e os objetivos para o futuro. Então, acompanha aí o nosso episódio 0 para você saber. E após isso, a gente vem recebendo aqui todos os membros do grupo. A cada episódio a gente recebe um membro do grupo, são 50 membros, eu já nem sei qual episódio a gente está. No episódio de hoje a gente já tem um convidado aqui que você daqui a pouco vai conhecer ele. E se você quiser participar do Grupo Valor, entre em contato com a gente, depois a gente vai falar como faz para você fazer parte do Grupo Valor. Antes disso, roda a vinheta que a gente já fala e te apresenta o nosso convidado. É isso aí, e já estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Vilmar Púcia, do Colégio Arcádia. É isso, meu irmão? É isso daí. Obrigado por ter vindo, um prazer você estar aqui, um prazer te receber, vamos papear. Prazer é nosso. Sim. Meu irmão, antes da gente entrar nos dias atuais no colégio, falar um pouquinho aí do colégio, falar um pouquinho da educação no Brasil, isso é um tema que me agrada muito falar e conversar. Eu queria que a gente pudesse, sei lá, ter aqui 3, 4 horas para conversar sobre isso, porque, na verdade, me agrada porque me preocupa, né? Não estou dizendo as escolas em si, me preocupa o que... Aqui, ó, Colégio Arcádia está aqui. Isso aí. Me preocupa como o Brasil conduz e olha para a educação, né? E eu queria que em algum momento a gente tentasse, nesse tempo que a gente tem aqui, falar um pouquinho disso, da sua percepção como dono de colégio, que está ali à frente vendo, e claro, antes de ser o dono, um profissional dessa área, Sim. como as suas percepções. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria saber um pouquinho do Vilmar. Quem é o Vilmar até chegar nos dias de hoje, né? Até estar aí à frente do colégio? Conta um pouquinho para a gente da sua história, como você chegou a estar no momento que você está da sua vida, as mudanças de chave, os estalos que te deram para estar à frente de um colégio, enfim, da onde você veio, né, para chegar a estar. Eu sempre costumo dizer isso, vou fazer 47 anos agora, eu só sou o Matheus de hoje graças aos 46 anos que eu vivi antes, né? Se eu tivesse vivido outras coisas, eu seria uma outra pessoa hoje. Como é que é? Conta aí, meu irmão. Sim, sim. Minha trajetória, né, ela passa por 2 formações e que uma mais na área de humanas, né, eu sou formado em Direito Uhum. e também em Engenharia Ambiental, né, então 2 lados bem diferentes, né, bem opostos, né, 2 formações assim, ao caminhar. E uma coisa que eu sempre gostei, e isso desde a época que saí do cursinho praticamente, é da aula. Num primeiro momento, ela veio como uma brincadeira, uma ajuda para colegas, né, Uhum. que te fazia ali eu sempre tive uma facilidade muito grande, tanto com humanas quanto com exatas. E depois, para poder gerar um valor, uma grana, né, para poder se manter bem novinho, eu já dava aulas particulares, né, Uhum. comecei na minha casa, morava ali na Eliseu Guilherme,
dava algumas aulas ali. Acabei conhecendo uma vizinha que era professora de uma escola também na época. Ela acabou, a filha dela fazendo aula comigo, depois ela me indicou alunos, e a coisa começou a ficar séria. Naturalmente foi Naturalmente acontecendo. começou a fluir bastante. Eu via que eu tinha uma capacidade de repassar, né, um conteúdo, porque professor é assim, ele tem que ter o conhecimento, né, Uhum. saber o que está falando ali, né, e tem que ter uma didática, que é saber passar O conhecimento que ele tem, porque Uhum. a gente vê muitos professores aí universitários, caras que têm um conhecimento gigante, mas não consegue passar aquele conhecimento. É complicado, né? Isso vem a didática Sim. dentro desse ponto aí, né? E também conseguir fazer isso de uma forma agradável, né? Você tem que ter a gente pensa muito naquele professor de cursinho, que é faz aquele teatro, faz aquela coisa, Sim. faz as musiquinhas, faz... Então, um professor, ele precisa ter essas 3 características, principalmente o professor particular, né? Depois de um tempo, dando aulas particulares, fui convidado, um grupo de amigos, de a gente montar uma escola, que não é o Arcade ainda. Arcade, depois eu vou falar um pouquinho dele. Uhum. Mas, e aí a minha história, ela sempre está relacionada com as escolas, né? Não tem jeito de eu fugir disso. E a gente montou uma escola de reforço, chamada, isso há 30 anos atrás, Curso SEI. Eram professores, meninos estavam fazendo mestrado na USP, e eu estava começando a minha primeira faculdade, né? E para poder realmente a gente, né? Tinha um doutorando na época, e nós começamos, montamos um espaço ali, Marechal Deodoro, lá embaixo, perto de onde era o Objetivo. Sei. Isso há 30 anos atrás. E aí começamos com salas de aula, e eu ainda dava aula particular em casa. Aí eu já tinha mudado, estava ali perto da Maurílio Biagi, Uhum. e já estavam fazendo aquele trajeto novo, que ia até aquela escola grande que tem lá embaixo. Sei. Então, foi assim que começou. E aí, sócios no curso SEI, acabou não dando certo a sociedade, cada um teve os seus momentos da vida ali, acabou ficando, eram 5 sócios no começo, depois finalizamos. Que é muito sócio também. Mas como começar, como meninos, né? É. No início da carreira, no início de faculdades, que tinham todo mundo meio inexperiente, né? Assim, muitos talentosos, mas inexperientes em negócios, né? Negócio, O negócio hoje no Brasil, você ser um empresário, e sempre foi, né? Sempre foi é sempre muito difícil, e hoje Uhum. cada vez mais, né? Eu Sim. vejo, e aí entra a questão das escolas, que a gente vai falar, da questão, né? Lá na frente. Então, a gente vê isso complicado no Brasil, desde lá de trás. E aí acabei ficando um ano com 5 sócios, no segundo ano só com 2 sócios, eu e mais um em 2 sócios, e depois eu acabei comprando essa parte e fiquei sozinho. Voltei para minha casa e comecei a expandir minha casa, e minha casa começou a crescer salas. Crescer salas, e foi indo assim, até que eu não dava mais espaço em casa, a casa ficou pequena, eu tive que mudar da minha casa e deixar a casa, né, Ser a escola. ser a escola. Hoje... Até aí era o curso SEI ainda. Era o curso SEI, que existe até hoje. Que tem até hoje. Sim. E é seu ainda. Sim. Legal. SEI. Ele foi o pioneiro de toda essa parte. E esse curso, que começou como uma aula particular e desenvolveu, ele cresceu. Hoje ele tem 15 salas de aula, ali no Jardim São Luís, uma travessinha da Avenida Portugal, onde era a base da Porto Seguro, né? Sim. Cascataria, aquela parte ali muito conhecida ali. E tem até hoje, e lá nós fazemos um trabalho individualizado. É o professor e o aluno só. Um professor e por aluno. Muitos, né? Muitos que têm muitos professores que ali às vezes estão fazendo mestrado, doutorado, autorizados pelos seus professores. Seus orientadores. Seus orientadores, sim. E outros que já estão na rede, dão aula em outras escolas, porque lá a maioria das aulas é à tarde. Porque é no contraturno das escolas. Hoje dificilmente você vê um colegial à tarde, hoje isso não tem em Ribeirão. A gente atende desde os pequenininhos até a faculdade. O aluno está fazendo cálculo 1, cálculo 2, tem um professor para isso, um professor que está às vezes no nível já universitário. Às vezes ele entrou na universidade, mas ele veio de uma formação de base que não deu tanta estrutura para ele. Perfeito, é isso mesmo. Então, e aí foi onde nós surgiu nessa fase.
tinha um concorrente nessa época nosso, muito forte, chamado Arcádia. Ah, olha só. Tinha um concorrente muito forte chamado Arcádia, que era no centro. Tinham até 2 unidades do Arcádia na época. E sempre uma estrutura muito boa. Era de um professor do Coque, de uma escola, né, antiga aqui, o antigo Coque, né? E teve um problema na sociedade, eles tiveram situações, aí o curso SEI viu a oportunidade de absorver O Arcádia. O Arcádia. E o Arcádia, ele era um sonho que a gente já havia, já tinha há muito tempo, de fazer uma escola, um colegial. Né? A princípio, muitas escolas começam com os pequenininhos e vão crescendo. A gente pensou, não, vamos trabalhar no colegial. Por quê? Porque isso há 12 anos atrás, né? O curso SEI tem 30, o Arcádia médio, ele está com 12 anos, não tinha, e até hoje, né? É o Arcádia que faz papel de ter uma escola em Ribeirão que tenha qualidade de ensino, mas tenha qualidade de vida. A gente vê muita escola que tem qualidade de ensino, escolas boas em Ribeirão, tem muitas, só que às vezes não tem qualidade de vida. A gente vê muitos alunos passando várias situações, pais com muitas situações em casa, né, muito conflito em casa por causa da escola, né? E a gente precisava criar uma escola em Ribeirão que pudesse. E outras que também é o contrário, não tem qualidade, só tem qualidade de vida, né? Só brincadeira. Só. Sim. Então tem que ter um meio termo ali, né? Uma coisa que consiga trabalhar com o formato. Porque o aluno, cada aluno tem um objetivo, cada aluno tem uma construção. Então você tem que fornecer para esse aluno, né, o que realmente a família deseja, o que o aluno precisa, o que a escola consegue fornecer. Tem que triangular. No momento que isso perde essa triangulação, fica difícil. Aí vem os conflitos, né? Da escola com os pais com os filhos com a escola. Começa aquela coisa, né? Então, nessa situação, nós, há 12 anos atrás, começamos a fazer a estruturação do Colégio Arcádia. A estruturação do colégio. E que era uma novidade, uma escola menor, tem várias características ali. A gente começa às 8 da manhã, tem, né, provas todas sextas-feiras, quem não deixa acumular matéria, revisão toda quinta. Então tem um formato bem bacana. E aí, trabalhando esses 12 anos no ensino médio, né, com os meninos do médio, os pais começaram a ter outros filhos, né? E pergunta, Vilmar, mas por que você não tem uma escola com crianças pequenas? Desde o bebezinho até infantil, fundamental. E foi que em algumas escolas também já fizeram isso, né? Elas fizeram esse downgrade, né? Em termos de alunos, né? Buscaram os alunos numa idade menor. Então, a minha trajetória começou a seguir também dentro dessa parte. Precisamos fazer uma escola para as crianças menores, para bebês, porque também no colegial a gente sentiu uma questão de que os alunos, eles já vêm com o passado, igual você falou dos seus 47, né? Anos que eles já vêm com... O aluno entra num colegial já com uma idade, 15, 16 anos. Com um passado de outras instituições. Sim, e que criaram situações que moldaram eles de uma forma que a gente depois, a gente não tem muito o que fazer. O aluno que às vezes não aprendeu inglês em todo esse tempo, como que você vai com 15 anos, né, dar uma carga de inglês junto com uma carga escolar, né? O aluno que às vezes chegou no primeiro colegial sem saber tabuada. Então, é difícil. Então, a gente optou para também começar esse trabalho, não parar esse trabalho do colegial, logicamente, é um trabalho muito bacana, mas começamos também a pegar os bebês, né, numa outra unidade, próximo ali também no Alto da Boa Vista, né, ali na Marechal Deodoro, e aí por incrível que pareça, né, eu comecei na Marechal Deodoro lá embaixo, e agora... Tá lá em cima. Agora estou lá em cima, na Floriano e na Marechal, na Floriano com o médio e na Marechal Deodoro com o berçário infantil fundamental 1, né? Então hoje o Arcádia tem desde o berçário ali, o bebezinho, de 6 meses, a partir de 6 meses já começa ali, aí tem grupo 1, grupo 2, isso, né? São os jardins. Os jardins, né? Isso. E o Fundamental 1 e Fundamental 2, que vai do 1º ao 5º e do 6º ao 9º, é isso? Isso, perfeito. E aí ele vai para o Arcádia mesmo, depois lá para o ensino médio. Sequência. Isso é uma coisa legal de falar, que a gente que é muito novo,
né, Vilmar? Sim. A gente vem de outras nomenclaturas, né? Sim, já mudou. E mudou muito, né? Assim, inseriu-se esse 1 ano a mais também. O nono, O 9º ano. Mas eu achei muito interessante essa sua essa coisa de falar, vamos... Bom, antes da gente entrar no tema Educação Brasil e tudo isso, como hoje, qual é a linha do colégio, né, Arcádia? Assim, desde lá do berçário, né, a gente sabe que quais são os diferenciais mais importantes que você enxerga hoje dentro do Colégio Arcádia? Eu sei que tem alguns, e essa base do ensino médio especialmente é muito importante, que já veio de um curso de reforço e tudo isso, Sim. que isso é uma coisa bem objetiva ali, mas e de você acolher com conteúdo e com qualidade de vida também, tanto para os alunos quanto para a família. Mas quais hoje são os grandes diferenciais do Arcádia dentro do ensino e dessa concorrência que, infelizmente, a educação não deveria ser uma concorrência, né? Mas assim, né? Assim como a igreja virou o comércio, a educação também é. Como que é hoje, como que o Arcádia se posiciona dentro do mercado educacional de Ribeirão Preto e região? Sim, sim. O curso SEI, voltando lá no curso SEI, ele foi uma escola, né, praticamente para nós. Sim, sim. Porque mostrou a fragilidade das escolas de Ribeirão e região. Então, trouxeram para a gente informações onde as escolas erravam. Por exemplo, você pega escolas aí grandes que ainda fazem isso até hoje. Põe um plantão de português na véspera da prova de matemática. Aí é para matar, né? Aí é para judiar, né? É para judiar do aluno. Porque o aluno está com a cabeça naquela prova, e aí você põe um outro plantão, naquele momento, não é o momento para aquilo, né? Põe assim, tem semanas de prova, que aí você põe assim, 3 provas no dia, 2 provas num dia, e isso não é num dia só, é a semana inteira fazendo isso, que é a famosa semana de prova. Sim. A gente acha que isso não é adequado. Por quê? Na faculdade não tem jeito, universidade não tem jeito, tem que ser. Você estuda um mês, aí você faz a prova. Estuda né? Cada 2 meses você faz um rol de provas ali. É o jeito que dá para ser feito. Mas na escola não, né? A gente não é só testar o aluno, é fazer a construção, que é diferente. Quando ele vai para a faculdade, ele já está construído. Uma boa parte dele já tá feita, ele já sabe correr atrás, já tem... Então, no ensino médio, principalmente, é mais complicado. Então, então a gente foi vendo esses erros, né? 7 horas da manhã, eu acho muito cedo para começar a aula. Quem que tá... Nem o professor... Tá no seu auge aí, Sim. Hoje o professor tem uma carga muito grande, trabalha manhã, tarde, às vezes até à noite, tem que corrigir prova, tem que fazer... Mas o professor de redação que tem que corrigir não sei quantas redações por dia. Então, acordar muito cedo, ele dorme muito tarde, vai jantar, né? Muito tarde, então ele dorme tarde e acorda muito cedo. Então, o Arcádia, uma das questões vamos começar a aula às 8 horas começam as aulas. Então, com isso, os pais gostam, fogem do horário do rush das escolas. Sim. Então, foi uma coisa pensada. Então, alguns detalhes assim... Eu não sabia e eu não conheço nenhuma outra escola em Ribeirão que tenha essa grade. E vai até que horas? Até às 13. Até às 13. Isso falando do ensino médio, né? O ensino médio, ele trabalha nesse formato. Já a escola infantil, aí sim, você tem o meio período, semi-integral, o integral, porque depende dos pais. Os pais precisam trabalhar, então precisam deixar os seus filhos num lugar seguro, lugar que eles possam trabalhar tranquilos, né? Porque não tem como você trabalhar com a cabeça pensando no teu nenê, na tua criança que tá, né? Então o ambiente ali é um ambiente muito bom que proporciona isso. Então o diferencial do Arcádia, o que eu posso dizer, de uma forma geral, nas 2 unidades, é o aprendizado com os erros dos outros. A gente, recebendo no curso C, alunos de tudo que era lugar da cidade, de escolas grandes, escolas pequenas, escolas caras, escolas baratas, públicas, particulares, né? A maioria particulares, mas alunos da pública também, nós vimos onde estavam esses erros e tentamos não repeti-los, e tentamos consertá-los, igual essa questão do plantão. No Arcádia, cada semana tem um formato de prova. Então, nós criamos um plantão naquele formato de prova. Por exemplo, uma sexta-feira, a prova é de geografia e biologia. Então, na quinta, o plantão é de geografia e biologia. Sim. Então, aí sai uma lista na segunda-feira
para que eles possam tentar fazer sozinhos até quinta-feira. Na quinta-feira não conseguiu fazer, ou quer saber se acertou, se errou, porque tem uma notinha que vale para desculpe, para estimular, né? E que é a matéria da própria prova de sexta. Existe um plantão onde o professor consegue estar trabalhando, ele vai fazer todas aquelas questões, vai resolvê-las para que os alunos possam saber se estavam acertando, se aquelas que eles não conseguiram fazer, conseguir fazer. Então, fica uma coisa... Então, eu acho que o diferencial nosso é esse. O slogan da própria escola é qualidade de ensino com qualidade de vida. Porque são duas coisas que, se o aluno não estiver bem, não adianta. Ele não rende. Não rende, não rende. Assim, cara, a gente estava falando aqui nos bastidores, para mim isso é um diferencial extremamente importante do que você está falando. Eu sou uma pessoa apaixonada pela educação, pela formação, e que eu acho que o ser humano tem que se desenvolver, não existe até hoje. Na história da humanidade eu vi isso, um especialista, o meu filho mais novo tem transtorno do espectro autista, e eu vendo um especialista falando uma vez, ele falou assim, olha, não existe até hoje, na história da humanidade, nenhum ser humano que não seja capaz de aprender, independente da sua limitação psicológica ou de transtorno, enfim, alguma coisa assim, a menos que ele tenha tido alguma coisa física mesmo, de lesão cerebral e tudo isso, mas não existe, nem na história da humanidade, ninguém que não seja capaz de aprender. O que diferencia é a forma como essa pessoa irá aprender, porque existem as individualidades de cada um. E aí você precisa... E isso eu vou puxando aqui na minha memória, o que foi, como eu estava dizendo, eu sou um apaixonado pela educação, ao mesmo tempo fui um péssimo aluno para a estrutura tradicional de ensino. Eu fui convidado, a gente não fala expulso, né? Mas eu fui convidado a me retirar de 3 escolas aqui em Ribeirão Preto. Uma delas você citou aqui no começo da nossa conversa, eu fui convidado a me retirar, mas por quê? Por não concordar justamente como... Não encaixar. Não me encaixar, né, como a forma que aquilo era ensinado, ou a qualidade que se propunha ali. E eu vou citar o nome de uma pessoa aqui, não vou citar o nome da escola dele, porque hoje ele é proprietário também de uma escola, que é o Cláudio Romualdo, que você deve conhecer. O Cláudio foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque quando eu estava no ensino médio, ele era coordenador da escola onde eu estudava, e eu tinha estudado já nessa escola no ginásio, né? Na época era ginásio, né? Até o 8º ano. E aí, quando eu saí do ginásio, os meus pais quiseram que eu fosse para outra escola que você estou no começo, porque na época, nossa, essa é a melhor que existe para passar no vestibular e tal, e que não é, tá? Eu não vou fazer. Mas começa com C e termina com C. E aí eu fui e eu achei péssimo, né? Assim, a forma como o aluno era tratado. Fui convidado a me retirar e voltei para essa outra escola, e lá o Cláudio era o coordenador. E eu acabei sendo convidado a me retirar de novo dessa escola, mas aí eles me reintegraram. Por quê? Por isso, porque eu tinha um conflito do ensino dentro da sala de aula. E aí o Cláudio, que pegou um dia e falou assim, olha, deixa eu falar. Pegou meus pais, falou assim, olha, o Matheus, ele foge do padrão do aluno convencional. O Matheus, a aula normalmente ela é dividida, os 50 minutos, entre 15 minutos de conteúdo, 15 minutos para o aluno fazer ali os exercícios, e os 10 minutos, 15 minutinhos de tirar dúvida e tal, e tudo isso. Então, o que acontece? Nós temos diversos alunos. Aquele aluno que é o que entendeu como isso funciona, que eram os ditos CDFs e que faziam tudo o que o professor queria. O nerd que sempre levanta a mão, não tem dúvida, mas finge que tem, participa da aula inteira. Temos os outros que não estão nem aí para isso, e tem uns alunos, como o Matheus, que aqueles 15 minutos iniciais para eles são suficientes, porque ele presta atenção naqueles 15 minutos e entende efetivamente o que aquilo precisa, e o resto da aula para ele não serve para nada, né? Não serve para nada. E a hora que ele falou isso, de fato era isso, e eu fazia isso mesmo. Os 15 minutos, 20 minutos iniciais da matéria, eu não abria minha boca, prestava atenção, e a partir daquilo,
a aula, para mim, era desinteressante. E eu era muito comunicativo, brincava, então, assim, já começava a fazer uma bagunça, uma algazarra na aula e atrapalhava, obviamente, né? Sim, os outros. Os outros, e eu já tinha essa veia meio artística, até que houve um consenso dentro da escola com os professores, todos me adoravam por eu ser brincalhão e tudo. Eu era o bagunceiro, mas aquele bagunceiro legal, querido de todos, Sim. que dava os 20 minutos, Matheus pode sair da sala. Né? O Cláudio meio que conversou isso. O Matheus pode sair, o Matheus pode... Tá liberado, porque ele já aprendeu o que ele tinha que aprender, não tem dúvida, tira a nota, vai bem, então deixa ele desenvolver outras áreas. Então, bacana. Né? Então, isso para mim me ajudou muito, porque eu odiava ir à escola, às aulas, porque eu não me encaixava nesse ambiente escolar. Achava uma inutilidade diversas matérias. História, por exemplo, que hoje eu sou apaixonado por história, mas na época do ensino eu odiava, porque o professor enchia a lousa de conteúdo ali, não era nada atrativo, né? Então, assim, eu estou falando tudo isso porque hoje eu sei que a gente tem diversos modelos de ensino, mas ainda assim, Vilmar, se a gente olhar o Brasil, e aí até isso, né? Fora do Brasil a carga horária é diferente, começa às vezes às 9, vai até às 15, né? Tem qualquer tipo de escola, que eu acho que isso seria também ideal para que o Brasil adotasse isso. Porque eu sinto que duas coisas. Primeiro, se a gente olhar para o ensino brasileiro, não estou nem dizendo o conteúdo, estou dizendo o formato, quase. Sim. Há 100 anos atrás, né, tudo muda, né? Tudo mudou. Hoje, então assim, o telefone era o telefone fixo, hoje a gente tem celular. A televisão era de um jeito... Se você olhar, são as carteiras, uma do ladinho da outra, que é assim, há 100 anos é isso. Se você congelasse um médico há 200 anos atrás, e vivesse ele agora, né? Igual o Walt Disney. Ainda não descongelaram o Walt Disney, mas se pegasse o médico há 200 anos atrás e descongelasse ele hoje e colocasse ele no centro cirúrgico, ele não saberia fazer nada. Nada. Mal lavavam as mãos. Assim. Né? O conhecimento que tinha ali, microbiologia, de raio-x, não tinha. Não, exato. A endoscopia fazia por várias... hoje se faz, né? Com microcâmeras e tal. Sim, assim, e câmera que der, enfim. Lá eles não tinha. Até robô faz hoje, né? Sim, Nem sim. precisa do médico. 200 anos atrás não tinha nada disso. Nada disso. Né? Então, e descongelar, ele não ia saber fazer nada. Se você pegasse um professor, de 200 anos atrás, congelasse o professor, descongelasse hoje e desse um giz para ele e colocasse na frente da lousa, ele ia dar a mesma aula que ele deu há 200 anos atrás. Isso é um absurdo. Mas aí que entra a tua fala, teu depoimento até, né? Dessa questão da escola. Quando você falou toda aquela, né? Mostrou isso aí, eu vejo muito o Arcádia, que é uma escola menor, que é uma escola que a gente consegue dar esse suporte. Esse suporte que você teve com o professor, que ele entendeu o seu lado, entendeu a sua rotina, porque ele tem que te conhecer primeiro para poder fornecer. Sim. As escolas, elas são essas maquininhas de fazer bolachinha, que a hora que a bolachinha quebra, joga fora e põe mais massa para fazer bolachinha. Então tem que ser tudo bolachinha, tem que sair tudo certinha. Não tem como fazer numa escola grande, uma escola que a gente está falando de 500... 1000 alunos, sei lá. Né? Não tem como. Então são as escolas, por exemplo, o Arcádia tem um projeto de expansão, mas sempre no formato de salas pequenas, né? Num formato menor, para que você consiga gerenciar, né? Então, essa questão aí da mudança, e agora mais ainda, quer dizer, você fez quando, né? Década de 80, 90, início da década de 90. Então, estamos falando de muito tempo atrás. Hoje, isso está mais complicado, porque a geração também está mais complicada. Hoje também, a escola, além de ter parado no tempo, a sociedade tem coisas mais, entre aspas, interessantes do que a escola. Antes, você tinha uma sessão da tarde, onde você tinha lá filme de Jerry Lewis, Trapalhões e do Elvis. O Maluco no Pedaço. Era isso. Não, férias, não sei o quê, mas era isso. Era aquilo, né?
Hoje você pega um stream, você pega uma Netflix, você pega uma, né? Você vê o que você quer, a hora que você quer, E o quantas vezes você quer. acesso ao conhecimento também hoje tem diversas formas para o adolescente conseguir. E hoje nós não estamos mais na onda que se fala, né? Na onda, na geração de buscar o conhecimento. Porque hoje você dá um Google, você sabe como que conserta um chuveiro, você sabe como que faz um texto. Ah, essa palavra é com X, é com CH. Opa, peraí, isso está simples. O que a gente tem que ensinar para essa geração hoje é como buscar isso. É as ferramentas. É como saber se isso aqui é verdadeiro ou não. Nós estamos numa época que, ó, o café que nós estamos tomando, mas a gente não sabe se faz bem, se faz mal. Sim. O limão, se ele é alcalino, se ele é ácido, tem pH 2. Se o detergente pode usar ou não. Mais ou menos isso. Quem que tá certo? Da onde? E aí vem coisas até mais sérias, né? Que a gente... O ovo causa aumenta o colesterol ou não aumenta o colesterol? Pode comer quantos ovos por dia? Então, nós estamos vivendo uma época em que você tem que fazer uma construção do indivíduo, do aluno, não só conteudista, que é o que essas grandes escolas ainda fazem. Sim. Hoje as escolas atuais, elas têm uma preocupação de colocar conteúdo, sem fazer com que o aluno pense sobre isso. Então, o aluno ele vai para um nível universitário sem ter noção, sem ter preparo. Então, dentro de nível Brasil, tá? Eu acho assim que precisa mudar essa questão. A gente consegue fazer dentro do que a gente tem proposto, a gente consegue fazer um pouco a mais, fazer o que esse professor fez para você, mas a gente não consegue ainda passar disso. Mas não deveria, Vilmar, e aí parabéns por você especialmente, e a Arcádia e todo o teu time de gestão e ali pedagógico está olhando para isso, mas ouvir você falando, eu sinto de forma isso muito positiva vindo de você, mas ao mesmo tempo fico muito triste que o resto não porque isso não deveria ser uma particularidade de cada decisão do Vilmar ou decisão de outro colégio, porque meus filhos estudam num colégio que é muito próximo disso, deveria ser uma determinação dos nossos legais, dos nossos órgãos governamentais ou do nosso Ministério da Educação, de que esse modelo fosse instituído, fosse institucional, a forma como se deveria... Claro, deve ter uma coisa ou outra que deveria ser mais conservadora, mas olhar para isso, porque que é o que você falou, o quanto nós mudamos em 200 anos para a gente ter essa fala que você falou, você pega um professor congelado de 200 anos e hoje isso é um absurdo a gente ter. Eu acho que nenhuma outra profissão, você consegue congelar e depois de 200 anos essa pessoa conseguir seguir nessa profissão. E, na verdade, o que eu sinto é os conteudistas, os conteúdos vão aumentando cada vez mais, e alguns conteúdos são desnecessários com a tecnologia que temos hoje, inclusive, né? Assim, você tem que ensinar, inclusive eu acho as crianças ou os nossos jovens a saber aproveitar, que é o que se faz muito em países extremamente desenvolvidos hoje, China, Japão, Estados Unidos e alguns da Europa, que não, eles têm que usar o que tem de se... Porque eu vejo hoje escolas ainda, meu filho mesmo está no ensino médio, pô, para que eu vou usar uma calculadora? É importante. Não, mas eu tenho é muito melhor você ensinar o adolescente a usar uma inteligência artificial com eficiência que vai substituir a calculadora, que aquela calculadorinha hoje não serve mais para nada, né? Então, cara, tem muitas coisas que deveriam... Então, por isso que eu falei que eu fico triste, porque a gente deveria ter claro que a gente sabe também, eu presto serviço para algumas editoras, que um movimento de mudança de rota na educação, ele é no mínimo de 30 a 40 anos para acontecer a partir da decisão, né? O Enem, quando começou-se a se pensar no Enem, para o Enem que nós temos hoje, que já é, para mim, um grande avanço dentro do formato de vestibular que tínhamos antes, que era muito decorar conteúdo. Hoje o Enem já tenta ser multidisciplinar, né? Isso começou há 30 anos atrás, né? Não é de hoje. O desenvolvimento
para a gente ter o Enem hoje começou há 20, 30 anos atrás. Eu estou muito errado no que eu estou falando? Não, sim, a busca por um exame único, né, sempre foi muito querida essa parte, né, tem seus problemas também, né, Sim, claro, que a como gente tudo. pensa como uma prova aí que pega o Brasil todo, né, então, a gente como que é um lugar bem afastado, né, que o pessoal às vezes precisa pegar uma balsa para poder ir, Sim. como que é vistoriado isso, e como que é vistoriado aqui no centro de São Paulo, por exemplo. É diferente, a gente precisa ter, é aquela coisa, na prática, sofre algumas alterações, né, mas que precisam ser é mais fácil você trabalhar nessas questões, porque a ideia em si, ela é boa, o Sim. formato é muito bom, né, precisa só ser mais direcionado talvez, tem algumas coisinhas assim. Mas de modo geral, eh essa evolução começa, eu acho que a pública consegue fazer isso, demorar mesmo para fazer essas evoluções, as particulares têm uma agilidade bem maior para fazer isso. Mas, por exemplo, às vezes para quem está vendo a gente aqui, pensa assim, nos Estados Unidos, quando a gente assiste o filme do Homem-Aranha, que é o mais clássico de Uhum, adolescente, uhum. né, aquele como que são as salas? Poucos alunos. Aquele corredor cheio de armários, né, filme Sim, americano sempre tem essas coisas, sempre né, é. o filmes as escolas são sempre parecidas, mas poucos alunos na sala. Aqui é 30, 40, 50 alunos na sala. No Sim. Arcádia, o primeiro ano é até 20 alunos, o segundo 25, o terceiro até 30. Então, quando você passa de 30 numa primeira série, por Já exemplo, sobrecarrega ali. sobrecarrega o professor. Será que todos os alunos conseguem andar com a mesma velocidade? Não. Será que aquele aluno que aprende em 15 minutos, ele consegue também ter paciência com os outros alunos ali? Os outros também precisam de mais tempo ou menos tempo? Então, assim, essa questão, você tem salas muito a sala já é heterogênea Uhum. por dentro, porque as escolas têm uma tendência de fazer A, B, C e vai diminuindo o ritmo dos alunos, né, alunos que têm mais velocidade põe na A, que tem menos velocidade coloca lá na E, né, coloca lá Os para mais bagunceiros, né? tem algumas questões assim, até para poder deixar um pouco mais, homogêneo, para poder ser trabalhado de uma mesma forma, né. Quase todos ali na mesma régua, né, vamos dizer assim. Sim, mas quando você coloca 50, 40 alunos numa Muito sala, difícil encontrar essa essa média, homogeneidade, essa sim. homogeneidade. Sim, é muito difícil. Então aí tem um desafio para o professor. O professor também, ele tem às vezes 2, 3 turnos, né, manhã, tarde. Sim, Daí aquela questão de começar às 8, que às vezes dá um ar para o professor um pouquinho, né, aquela 1 horinha de manhã cedo faz uma diferença. muito. Ele consegue resolver algumas coisas ali, acordar com mais tranquilidade. Sim, Não, é o que eu falei, eu acho que é uma pena que esse modelo não seja um modelo que venha replicado, né, e assim, sim. requer o teu desejo do Vilmar ou de Sim, de outros alguns de fazer, né, sim. porque não deveria ser o que eu sinto, por exemplo, essa coisa de horário, eu dei aula também em escolas, eu eu dei aulas de teatro, né, em algumas escolas, aqui em Ribeirão e fora também, tanto em pública quanto particulares. E aí, por exemplo, essa carga extracurricular, que é uma carga que alguns países desenvolvidos, por exemplo, o próprio teatro, né, que é a minha área. O teatro nos Estados Unidos é matéria de grade, né, ele não é. Uma coisa Não, não extra, é. aula extra. Não, o teatro, a música, Sim, porque o faz xadrez, parte. as atividades esportivas, elas fazem parte são disciplinas realmente, né, assim como matemática, geografia, inglês e tal. Por quê? Você começa a identificar os talentos e enveredar aquilo. Então, assim, eu vi uma vez uma pessoa falando sobre você pode tentar ensinar um peixe a subir numa árvore, meu querido, você pode ter o melhor método de ensino que você Não vai. tivesse, ele não vai subir uma árvore, ele vai nadar. Então, Sim. proporcione a melhor opção de natação para esse peixe. E aí você matou uma charada, porque tem muito pai também, que às vezes assim, o filho é um pé de maçã, ele quer achar pera ali dentro.
Não tem como. Não tem como. Por isso que aquela triangulação que eu falei, ela tem que ser importante. Exato. O pai saber o que deseja, o filho e a escola. Porque senão sai muita briga. Sim, mas e aí, Gilmar, o meu filho mais velho já estudou em diversas escolas. O meu mais novo não só em uma, mas... E a conversa era sempre essa, olha, até onde a escola cumprir o objetivo da família, porque essa é uma outra história. Sim. Qual é o objetivo que eu quero eu para o meu filho, a família quer para o filho? E entender o que esse meu filho, no decorrer do crescimento dele, vai também me oferecer como o desenvolvimento dele, para eu escolher o melhor local para ele. Então, assim, o meu filho é uma pessoa que tem mais viés para a arte. O meu filho é esse. Claro, porque por mais que a mãe dele tenha uma vida acadêmica, ela é professora e pesquisadora da USP, eu sou artista, mas ela também tem um viés artístico. Então, obviamente, dentro de casa, ele podia ir para qualquer um desses, mas ele foi indo para o artístico. Tanto que o coordenador da escola que ele está do ensino médio fala, ele viu ele tocando os instrumentos, ele tem ouvido relativo, o meu filho falou, o que você está fazendo aqui? Sai daí, não precisa estudar não, vai focar na música, né? Que é isso, a escola tem que servir na medida do objetivo da família, acompanhando e sabendo o que aquela criança se desenvolve. Mas tem um detalhe que eu notei quando eu dei aula de teatro em escolas, todas essas atividades, tirando as atividades que são as atividades hoje, né, que diferente dos Estados Unidos, que tem aquela coisa do xadrez, da orquestra, da música e tal, não sei o quê, do esporte, que é muito importante para identificar, matemática, geografia, não. Quando as atividades que se propõem a ser extracurricular, elas não são atividades preocupadas de fato com a formação do aluno. Elas são atividades para ajudar na organização dos horários da família. Eu não sei, assim, então, por exemplo, a escola normal vai até meio-dia. Só que o pai não consegue pegar o filho meio-dia porque ele sai do trabalho a 1h, por exemplo. Tá. Então a escola vai lá e põe uma atividade de balé da meio-dia até 1h para encher o espaço. Para encher o espaço. E o professor, ninguém dá valor para o professor de música lá. O aluno também não está nem aí porque ele sabe que também ele está ali só para esperar o pai chegar da escola, do trabalho. Cara, como é que a gente cresce como sociedade olhando para o nosso ensino dessa forma, dependendo de pessoas como você ou de outras que não querem apenas seguir a boiada e fazer algo diferente? Sim. Porque a gente sabe que isso é uma exceção dentro do nosso país. Sim. Então é muito complexo a gente lidar com o nível educacional quando a gente olha para que ninguém está olhando para isso. E ainda por cima, Matheus, a gente nota que antigamente você tinha profissões definidas, né? Uhum. Engenheiro, advogado, enfermeiro, médico. Você tinha. Hoje, isso abriu muito, abriu demais. E hoje também existe opções que o pai às vezes fala, não, olha, vai chegar no final de um terceiro colegial, eu vou mandar meu filho para fora do país. Eu não quero que ele vá prestar, ele não tem maturidade ainda para prestar, está com 17, 18 anos, não está com maturidade para prestar o vestibular. Agora vamos mandar ele para o intercâmbio, ele faz o intercâmbio fora. Ele vai trazer informações desse intercâmbio para ver o que ele vai querer fazer, porque às vezes com 17 não sabe o que quer. Quantos meninos a gente vê entrando num curso universitário e abandonando no primeiro, segundo ano, e vai indo para o outro, de uma forma assim... Pulando de galho em galho. Não porque gosta de cada um, porque eu te falei que tem 2 formações, mas eu acabei as 2 formações. Eu fiz uma, me formei, fui para outra, me formei. Então, assim, porque eu achava interessante, eu estava me buscando nesses conceitos. Hoje não. Hoje a mudança é porque, não gosto. Não, nossa, que coisa horrorosa, eu não vou querer fazer isso aqui, eu vou para... deixa eu tentar outro curso. Chega no outro curso, mesma coisa. Por quê? A maturidade não está chegando nessa idade. Hoje, por incrível que pareça, os pais protegem demais os filhos, porque é necessário. Sim. O mundo aí fora não está fácil, está perigoso, né? Os meninos com 16, 17 não sabem andar de ônibus, se for necessário, eles não sabem sair de um lugar, não sabem quais são as ruas do centro de Ribeirão. Você pergunta onde é General Osório, onde que é uma coisa que
eu acho que todo mundo que está com mais de 40 aí, aqui tem uma boa noção. Andar de bicicleta na rua, então... Não, acabou, a gente está num muito difícil. Brincadeiras na rua, hoje é tudo condomínio fechado, então, quer dizer, é uma outra geração, uma geração muito frágil hoje. Sim. A gente nota, nunca teve-se tanta, e aí um assunto também, que dá até para outro post, né? A gente tem que falar vários aqui. Então, hoje muita ansiedade, muita depressão infantil. Nunca se tomou tanto remédio para isso. Sim. Na minha época, eu nem sabia que existia depressão. Sim, psiquiatra, psicólogo trabalhando assim, ó, né? Porque hoje você vê uma geração com várias... E um dos gatilhos é a escola. A escola, você põe um filho no lugar que você acha que está seguro, que está tudo bem, e você vê que não está. Passa-se o tempo, o menino não quer ir mais na escola, igual você falou lá, não quero mais na aula, não quero frequentar, eu tenho... isso é fruto do quê? Do convívio ali, né? Você tem uma pressão da escola, que às vezes é uma pressão... insalubre, vamos dizer assim, às vezes. Sim, né? chega a ser em alguns casos, porque tem que ter qualidade de ensino, mas tem que ter qualidade de vida. Tem que ter aquele professor que além de ouvir... Hoje não tem mais espelhamento. Na nossa geração, a gente tinha uma aula no cursinho, você viu o cara ali. Hoje, os alunos não querem ser mais professores. Não querem, infelizmente, é verdade. Desde a pedagogia, que é para as crianças menores, para a gente, né, geralmente trabalham com crianças menores, até professor mesmo. Mas isso já começa lá no nível universitário, onde as universidades, o professor não quer dar aula, ele quer fazer pesquisa. Sim. Ele é um pesquisador, Sim. ele dá aula porque precisa dar aula. Senão ele não dava. Senão ele não dava, ele joga, gente, vai cair nessa... Química, página 10 a página 60 na nossa prova de quinta-feira, pronto, é isso. E eu explico alguma coisinha lá, alguém com uma dúvida, alguma coisa, não, pronto, vamos lá, vamos voltar à pesquisa. É isso, então começa já lá na frente, lá na ponta, e vem os desestímulos, né, da profissão, de tudo que se tem, né, então, que também é causado também por toda a sociedade em si. Né? Então, mas essa questão dos alunos ficarem doentes hoje, de muita depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, Sim. Várias questões que surgem no meio, a escola ela tem um gatilho importante, porque é muita pressão, muita pressão, muita pressão, muita pressão, e quando você vai ver, né, estoura, uma hora estoura. Uma hora acontece. Mas tem uma coisa, eu vi e aí como pai, como cidadão, nada especialista nessa área, né, que é o especialista aqui é o Vilmar, mas está acontecendo um fenômeno que você falou no começo dessa sua fala agora sobre as profissões que eram, né, que a gente tinha ali, direito, sim, medicina, enfermagem e tal, as ditas profissões clássicas, que já se sabia e clássicas, esse é o caminho, tirando as que são profissões de vocação, né? Hoje em dia está acontecendo o fenômeno a rede social contribui muito para isso, de profissões aí que nem são profissões, mas que o pessoal tem ganho muito dinheiro, sim, e criando uma fantasia para as crianças e adolescentes, e principalmente, que aí eu acho que é o papel da família. Porque há um engano, o recado que eu ia dar é esse, antigamente, quando a família olhava para um sonho de mudança de vida, tinha vai estudar, porque o estudo é aquilo que ninguém nunca vai tirar de você. Sim. O conhecimento nunca vai tirar, frase clássica. E quando a família apostava no filho, era ou para ser jogador de futebol, ou cantor, ou ator. Né? Assim, era essa aposta que era uma mudança de vida repentina, né? Que poderia ser. E que também jogador de futebol e artista era uma ilusão também, porque é 1% sim, que fica rico ou milionário. Mas hoje em dia a gente ampliou demais isso, e há hoje um discurso na rede social que é um absurdo quando se vê, e esse é o recado que é o Matheus mesmo que está dizendo, não é nem assim, o discurso de que muita gente tem visto, muita gente falando, não precisa estudar, hoje em dia você não precisa mais de estudar, hoje em dia você não precisa fazer faculdade, hoje em dia é isso, porque tem muitas formas de falar. Então eu vou dar um recado para você, porque eu vivo isso. Esse é um discurso da população média. Não ache que as famílias ricas e aquelas pessoas que já são abastadas,
os filhos continuam estudando, Sim. os filhos continuam se formando, os filhos continuam absorvendo conhecimento. Eles não estão deixando de estudar para ganhar dinheiro com outra forma. Isso é mais uma forma de enganar você, dizendo que a única coisa que ninguém nunca tiraria de você, você não precisa mais. Guido, precisa. Sim. Eu vou abrir para a câmera aqui, porque o Vilmar está concordando. Precisa sim. As famílias multimilionárias, os filhos dessas famílias multimilionárias continuam estudando nos melhores colégios, nas melhores escolas do exterior, porque sim, eles precisam desse estudo. E você também. Então, se você vem lá de baixo, o que vai garantir que você seja alguém na vida é que você adquira conhecimento. Sim, certo, Vilmar? Sim. E também o conhecimento, hoje, talvez, que dentro dessa parte você tem que estudar e adquirir conhecimento direcionado. Se teu pai tem uma empresa, por exemplo, né, e você quer contribuir com isso, tem tem cursos, né? Você faz uma administração de empresa, faz um MBA, você tem muitas opções. E tem muito mais fácil hoje, inclusive, hoje é muito mais de cursos livres e conteúdo. Mas até se for na rede particular, né, universitário, rede particular, em conta que dá para ser pago, que dá para tem faculdades particulares boas, tem, né? A gente sabe que tem. Então, hoje está muito mais acessível isso, né? Precisa querer, né? Precisa, né? Não cair nessa conversinha de que eu vou Vou ser youtuber e vou ganhar dinheiro com a internet. Não, isso é a grama do vizinho mais verde, né? Que a gente fala, né? Sempre está mais verde. Não, mas isso aí realmente é uma pegadinha, é um fake, é uma questão que no mundo real a gente vê que não é isso, né? Ainda é o conhecimento, ele ainda é a forma melhor, né? E assim, mas por que eu aprendo história, geografia, que é aquela questão, né? Eu vou usar no quê? Trigonometria? Vou usar... Não é a questão do que você está vendo, é o preparo que você tem vendo. Vou dar um exemplo para entenderem melhor. Quando você pega um soldado, né, você pega aí o exército, eles vão treinar na selva, vão passar lá debaixo mergulhar, vão no rio sujo, vão passar ali na lama, vai ter várias, subir em árvore. Gente, se tiver, né, treinamento vão se preparando ali. Vão se preparando. Se tiver uma guerra, vai ser por botão hoje em dia. Sim. Hoje é o drone que vem, pá, estoura tudo. Aí você fala, para que eles estão treinando aquilo? Eles estão treinando aquilo para ficarem preparados para qualquer coisa. O que precisar, por exemplo, uma barragem que cai. Quem que consegue ficar lá 5, 6 dias procurando as pessoas, procurando ver se tem sobreviventes, um terremoto, mas um terremoto é mais difícil, mas um desmoronamento que sempre tem de encosta. Se você não tiver a base de como limpar que isso se aprende, por exemplo, na biologia, né? Como deixar uma água impura para uma água pura para consumo. Uma necessidade dessa, por exemplo. Sim. São coisas que você vai ter um treinamento. Então, aquele treinamento, às vezes, você não usa naquilo, mas você vai usar em outras situações que são necessárias. Então, a mesma coisa é a escola. Você pega uma criança, ela coloca lá o círculo no círculo, coloca, né, o quadrado no quadrado, o triângulo no triângulo, você fala, nossa, coisa bobinha, né? Não, mas se ela não fizer isso, quando ela tiver adulto, ela não vai conseguir fazer outras coisas. Então, ali, para aquela criança, é aquilo que ela tem que fazer. E na idade que se está, na parte da infantil, até a adolescência, na parte que a gente está falando do ensino, né? Aí até o ensino médio, são as etapas que não podem ser queimadas, né? Quem acha que é difícil entrar em medicina, por exemplo, não sabe quão difícil é o curso de medicina. Pois é. Né? É só, né? A gente vê que é só um preparinho. Sim, né? sim. Porque lá que você vai ver o que é estudar. Então a gente nota muito isso. Então, se o que o Matheus falou aqui de que o conhecimento, ele sempre é bem-vindo, ele sempre vai te nutrir de um jeito que ninguém pode tirar esse fortalecimento, essa estruturação, e que serve para outras coisas. Às vezes um pensamento que você tem num trânsito é uma coisa que você treinou em uma outra coisa na escola. Você você está mexendo o seu cérebro, você está trabalhando. Não é à toa que para as pessoas mais idosas se orienta,
fazer uma outra língua, né? Leituras, trabalhar com as mãos. Trabalhar com mão invertida do que é o habitual. Perfeito, criar coisas novas para poder, né? Então, e é isso. A gente tem desde quando a gente nasce até o final da vida, a gente está aprendendo coisas e a gente não pode parar de aprender. Não pode. E é isso. Eu, quando dava aula de formação de atores, eu sempre falava isso. Qual é a base principal? É o autoconhecimento também. Você tem isso, mas é importante que você aprenda coisas novas, né? E aprenda, nem que seja todo dia, é importante que você aprenda coisas novas na sua vida, todo dia, nem que seja uma coisa boba. Mas a escola que vai te permitir criar condições de estar aberto ao aprendizado, né? Para diversas outras coisas. Então, não se engane com discursos aí que você está vendo na internet de que a escola não é importante. E quem está falando isso para você é uma pessoa que dava muito trabalho na escola, meus pais que o digam, eu dava muito trabalho na escola, mas eu dava trabalho pela forma como era conduzido, e não porque eu não achava que não tenho que aprender. Então, não se engane com discursos vazios. As pessoas que já estão, ou nasceram em berço de ouro, ou já têm o seu futuro garantido, elas continuam aprendendo, tá? Elas continuam buscando sempre o conhecimento, como o Vilmar falou. Isso nunca você vai perder, nunca tem como ninguém tirar de você, tá? Vilmar, o Pedro já está jogando coisa ali em mim, já que nós já extrapolamos o tempo, já, né, Pedro? Quanto tempo aí? 57 minutos. Falamos muito, hein? Falamos muito, mas eu queria falar muito mais, porque o papo está muito bom. Ó, vamos então, eu não vou nem pular os blocos, eu já vou para o final. Queria, Vilmar, que você falasse um pouquinho. Nem vamos passar o vídeo do Grupo Valor hoje, você passa no final o vídeo do Grupo Valor nesse episódio. Como você entrou no grupo, quem foi teu padrinho, quem te trouxe, como você enxerga o Grupo Valor hoje para você? Eu sei que tem gente que já colocou filhos lá no colégio, que está no grupo. Sim. Quem que é teu padrinho lá do grupo? Lá o Fernando Barreto. Fernando Barreto. Sim. O próprio... Nosso Cid Moreira. Sim. O Barreto, né? Ele é do Rotary também, né? O Borelli também sempre, né? Falando. É que o Borelli acabou saindo do grupo lá do Rotary, né? Uhum. E o Barreto continuou, né? E aí me trouxeram aqui para o grupo, né? Estou muito feliz, eu acho que é um grupo fantástico, com pessoas fantásticas, sabe? Eu acho que tem tudo, né, de bom, né? Que bom, que bom. E a gente gosta muito de ter você lá no grupo também. Bom, vamos fazer o seguinte, passa o vídeo aí do Grupo Valor, para o pessoal ver como é que é um de nossos encontros. Caso você queira fazer parte do Grupo Valor, está passando aí na sua tela o nosso site, a nossa rede social e o nosso telefone. Você vai entrar em contato com o nosso núcleo de novos membros, mas existe um padrão para você entrar. Como eu falei, você tem que ter um padrinho, que o Vilmar falou que foi o Fernando Barreto, que era o presidente em exercício na época que você entrou, a última gestão. Você tem que participar de um dos nossos eventos abertos ao público, que é uma palestra ou um encontro, um giro de negócio, e depois manifestar o seu desejo de entrar através de um vídeo solicitando a sua entrada. Lembrando que não existe concorrência dentro do grupo, então se você se já tem uma cadeira de membro ocupada, no caso de ensino, que é do Vilmar, não entra outra escola, a gente não traz concorrência dentro do próprio grupo e você pode solicitar a sua entrada. Veja aí como é que foi um dos nossos eventos e a gente já volta por as conclusões finais do Vilmar e a gente encerrar esse episódio maravilhoso de hoje. Roda o vídeo aí. Hoje é um evento diferente para o Grupo Valor, a gente está ansioso porque é um novo modelo de giro de negócio, né? Então cada membro vai trazer um convidado e esses convidados vão girar e ter um pitch de negócio entre todos os membros e que gere novos negócios e novos membros para o grupo. Vamos ver um pouquinho aí como é que foi esse evento.
Hoje eu vim visitar aqui o Grupo Valor e eu achei uma experiência muito produtiva, enriquecedora, porque é um pitch real, né? Se trata diretamente com o empresário, então você tem um tempo de expor o seu produto e também conhecer outros produtos. São empresas sérias, empresas de grande, pequeno e médio porte, mas todas elas aí com um compromisso realmente de gerar negócio, gerar network. A gente está finalizando o nosso primeiro giro de negócios do Grupo Valor. Foi um evento com dinâmica rápida, para que cada um pudesse, em 1 minuto, falar um pouquinho do seu negócio, se precisava, o que podia oferecer. Foi bem bacana pela quantidade de pessoas e acredito que vão sair muitos negócios daqui. É isso aí. Quer entrar para o Grupo Valor? Viu só? Cafezinho gostoso, um coffee break, um papo gostoso, um encontro legal e agradável para você adquirir conhecimento de diversos empresários com níveis diferentes que sempre pode te ajudar de alguma forma, não só fechando o negócio, mas pode te auxiliar numa decisão que você precisa tomar dentro do seu negócio, tá bom? Vilmar, meu irmão, obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Eu adorei o nosso papo, eu queria ficar aqui muito mais tempo conversando, porque é um tema que me instiga muito. Eu acho que o Brasil precisa evoluir muito, a gente falou disso aqui, acho que já demos bons passos e essa liberdade de escolas como você. Primeiro, parabéns pela trajetória toda de ser aí uma pessoa que contribui para a educação do nosso país, ainda mais pensando fora da caixa, né? Olhando para um formato de qualidade de ensino com qualidade de vida. Parabéns, obrigado. Dê aí o seu recado final para quem quiser conhecer a Arcadia ou o curso Seja, aquela câmera para você, fala diretamente com o nosso público aí. Sim, primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Obrigado, Matheus. E sim, o Colégio Arcadia, ele tem essa questão de trabalhar com qualidade de vida, né, com qualidade de ensino, né? Esse binômio a gente sempre trabalha muito bem com os alunos. Nós temos vários alunos, né, anualmente passando os melhores vestibulares, né? Temos alunos que também vão acabar o terceiro e vão para intercâmbios, isso é comum, até durante o próprio colegial, né? Tem essa característica, né? Então, cada um ajudando a cada família, a cada aluno a atingir seus objetivos, cada um fazendo a sua construção. No infantil, berçário, muito carinho, a escola com bastante inovações, parquinho aquático, acabamos de fazer um parquinho aquático, uma das poucas escolas que tem parque aquático, né, aqui para as crianças, né, pequenas. Estamos expandindo também a escola, tá, um projeto grande de expansão. E o curso SEI, né, que é a escola mais antiga do grupo, aulas particulares, acompanhamento de todas as matérias, professores, né, professores mestres, doutores, que dão aula lá conosco, sabe, um tratamento VIP realmente no ensino. Então, se precisarem, estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. É isso aí, vocês viram aí, tem aí todos os contatos do Colégio Arcadia que ficou passando na sua tela aí. Agora uma pergunta que não quer calar, você está na sala de aula ainda ou não? Não dá mais tempo, né? Então, no curso SEI, eu atuo com os alunos de ponta. Medicina, esses alunos que vão trabalhar esses conteúdos, né? Vão prestar medicina, vão prestar os cursos mais complicados, a gente faz um tratamento individualizado desses meninos, né? Eu dou umas frentes, outros professores dão outras, né? Então, no Arcadia, eu sou coordenador, minha esposa, ela é a diretora, né, da escola, tá? E lá a gente fica mais organizando, fazendo toda a gestão, né? Sim. Mas no curso eu ainda dou umas palhinhas aí, para não perder o ritmo, né? Para não perder. Eu dou matemática, física e química, né? Eu dou essas 3 frentes. Então eu pergunto porque a gente, quando está à frente, eu sempre costumo falar isso aqui dentro da produtora. Quando eu montei a produtora, a minha ideia era sair da frente das câmeras ou sair da atuação e deixar um time atuando e eu mais nos bastidores, mais na gestão, mas assim, eu não consigo. A gente não resiste, né? Eu não consigo, é o que a gente gosta no fim das contas. Eu estava comentando com o Pedro aqui, entre um episódio e outro, que se eu pudesse, eu apresentava, ficava aqui das 7 da manhã às 10 da noite, entra um, sai outro, porque no fim é o que a gente gosta e ama fazer. E aí você matou outra charada. Para alunos que têm uma tendência, que gostam de estudar, não tem limite. Pode deixar estudando o dia inteiro, quantas horas precisar.
Não vai ficar doido? Não fica doido, não. Pode deixar que dá conta. Agora, se o aluno não gosta de algumas coisas, deixar ele 10, 15 minutos causa muitos problemas. Muito. Então precisa ter uma dosagem, as escolas precisam saber fazer essa dosagem. E nós sabemos fazer. Aí pegou num ponto, hein? Queria eu ter estudado na Arcádia, mas não tinha na minha época ainda. Ninguém vai virar um Don Quixote, tá? Por estudar muito, né? Ninguém vai virar um Don Quixote por estudar muito e entrar demais num outro planeta. Mas você falou é interessante que eu ouvi de uma pessoa uma vez falando sobre isso. Às vezes, por isso que eu falei lá atrás de ensinar o peixe a subir a árvore, né? Sim. Um cara falou uma vez assim, ó, você tem o grande mal do ensino ou dos pais ou das escolas ou da pedagogia, as aulas de reforço acabam sendo assim, ó, você tem aquele aluno que ele é muito bom em matemática, só que ele não é tão bom em português. Aí você vai lá e você soca ele em aula de reforço de recuperação de português, põe ele em português, para ele tentar fazer isso. E aí ele odeia o português, ou ele, claro, você tem o português, mas talvez não seja o melhor exemplo, é a química. Ele odeia a química, ele odeia isso, porque o português todo mundo... Gente, todo mundo deveria saber a língua portuguesa. Né? É o mínimo. Tá? Todo é básico. Tipo, não é para você escrever e ser o melhor, é para você poder conversar, sim, né? Sim. Sem cometer erros de português. Entender o texto. Entender o texto. Tá? Não é sobre a escola, é sobre a tua vida. Então não odeie a língua portuguesa. Ame a língua portuguesa, é a sua língua. Tá? Você precisa saber falar, né? Você não precisa saber dividir tudo, mas você precisa aprender a língua portuguesa para você poder ser uma boa pessoa comunicativa lá na frente. Eu tenho diversos atores que trabalham comigo, da minha área, que não sabem a língua portuguesa. Eu falo que você não pode ser ator. Se você não sabe falar o idioma, você não pode ser. Você tem que trabalhar com outra coisa, porque ator você não pode ser. Mas estou dizendo isso para dizer que pega aquilo que você sabe. Então, assim, se o aluno, que é o que você falou, de estudar nunca é demais, e 15 minutos, quando ele não gosta de determinada coisa ou não tem aptidão, é uma tortura. Então, se o teu filho não sabe muito química ou não tem aptidão com química, não queira fazer ele aprender a ser o peixe que sobe a árvore. Faça ele aprender química, o básico, e foque em dar aula de reforço para aquilo que ele tem aptidão, porque aí ele vai se tornar o melhor naquilo. Sim. Né? Sim. Eu não sei se... Sim. Você tem um pé de maçãs. Vamos melhorar a maçã e não querer taxar pera lá dentro. É isso. Então, eu acho que, pais, pensem nisso. Não querem virar para o teu filho e falar assim, não, você tem que tirar 10 em química, porque em biologia você já está tirando 10. Não, você tem que tirar 12 em biologia. E não é à toa que numa segunda fase de uma FUVEST, você não tem todas as matérias. Você tem as matérias de acordo com o que você escolheu. Como você escolheu. Não é verdade? Então, o que você não precisa... Só vai ali. Sim, o segredo está aí. O segredo está aí. E aí, no que você é bom, seja melhor ainda. Sim. Se especialize nisso e não queira ser o melhor naquilo que você não tem nenhuma aptidão. Não é, Vilmar? É verdade, eu acho que se eu puder dar uma dica aí, o nosso melhor papo fica essa, né? Essa. Olhe para aquilo que você já é bom e seja melhor ainda. Seu concorrente... Morreu. É por isso que os japoneses dominam o mundo, entendeu? Porque eles fazem exatamente isso. Ou tô errado? Certíssimo. Meu irmão, obrigado, viu? Eu agradeço. Uma aula. Valeu. É isso aí, tamo junto. Até o próximo episódio do ValorCast, sempre com conteúdo muito importante para você aí. Então acompanhe, curta, compartilhe e divida com quem você conhece que acha que pode absorver alguma coisa importante, tá bom? Até o próximo, abraço.